Olá, tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você mais uma leitura bíblica nesse dia 27 de novembro de 2022. Um domingo de Copa do Mundo. Amém? Mas, antes disso, quero te pedir que você venha a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Venha deixar o seu joinha e nos ajudar a evangelizar, a levar a palavra para todas as pessoas. A palavra de Deus, que ela é rica e eficaz. Amém? Vamos estar passando o nosso roteiro bíblico nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aqui nós temos uma pergunta: é necessário uma devocional diária? E aqui logo embaixo uma afirmativa: um encontro com Deus. Claro que é necessário nós estarmos em contato com a palavra de Deus. Isso é muito importante para todos nós. Amém? Hoje, 27 de novembro de 2022, estaremos lendo Gálatas, capítulo 2, profeta Jeremias, capítulo 49 e 50 e Salmos 143. Glória a Deus, glorificado seja o nome do nosso Deus, toda a honra, toda a glória seja dada para dele. Amém? Vamos ter uma excelente leitura bíblica neste dia. Amém? Vamos estar iniciando a nossa leitura bíblica. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação. Ele expus o evangelho que lhe prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível.
Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Livro do profeta Jeremias, capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que, então, possuísse Milcom, Agade, e o seu povo habita nas suas cidades? Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei ouvir contra Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os seus arrabaldes serão queimados a fogo. Então Israel deserdará aos que o deserdaram a ele, disse o Senhor. Uivá, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de sacos, lamentai e dai volta pelas sebes, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha apostata, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, para cada um para diante, e ninguém recolherá. O desgarrado. Mas depois disto farei voltar do cativeiro os filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Devaneceu-lhes a sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã,
porque trarei sobre ele a calamidade de Esaú, o tempo em que o punirei. Se vidimadores viessem a ti, não deixaria alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam só o quanto lhe bastasse? Mas eu desnudei a Esaú, descobri os seus esconderijos, de modo que ele não se poderá esconder, e despojada a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa o teu órfão, e guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o copo, certamente o beberão, e ficaria tu inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de objeto de espanto, de opróbrio, de ruína e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétuas. Eu ouvi novas da parte do Senhor, que um embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pois eis que te farei pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua derribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, ó tu que habitas nas cavernas dos penhascos, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que ponhas o teu ninho no alto, como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. E Edom se tornará um objeto de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como nas versão de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor: não habitará ninguém ali, nem peregrinará, nem filho de homem. Eis que como leão subirá das margens do Jordão um inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido pôr-lo-ei sobre ela, pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremecerá com um estrondo da sua queda, o som do seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Eis que como águia subirá e voará e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhadas estão Ramate e Árpade, e se derretem de medo porquanto ouviram mais notícia. Estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor apoderou-se dela. Angústia e dores apossaram-se dela, como da mulher que está de parto. Como está abandonada a cidade formosa, cidade da minha alegria.
Portanto, os seus jovens lhe cairão nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedá e dos reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedá e destruí os filhos do Oriente. As suas tendas e os seus rebanhos serão tomados, as suas cortinas serão levadas, como também todos os seus vasos e os seus camelos. E lhe gritarão: aterror e todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação que está sossegada, que habita descuidada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habita a sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão do seu gado para despojo. E espalharei a todo o vento aquele que cortam os cantos da sua cabeleira, e de todos os lados lhes trarei a sua calamidade, diz o Senhor. Assim Hazor se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem peregrinará nela, filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que eu tenha consumido. Até que eu os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Livro de Salmos, 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Atende-me na sua fidelidade e na tua retidão. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo me perseguiu, abateu-me até o chão, fez-me habitar em lugar escuro, como aquele que morreram há muito. Pelo que dentro de mim esmorece o meu espírito, e em mim está desolado o meu coração. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. A ti estende as minhas mãos, a minha alma, qual terra sedenta, tem sede de ti. Atende-me depressa, ó Senhor, meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que não me torne semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio.
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. E por tua benignidade extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou servo. Glória a Deus. Assim terminamos mais uma leitura bíblica. Sejam abençoados hoje em nome de Jesus. Que Deus possa dar um domingo maravilhoso para todos nós. Amém? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa próxima leitura bíblica.